Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 2, capítulo 2, Existência de Deus, livro é a Gênese, né? Então, você vê que o tempo passa rápido, né? 25, 26 minutos. Engraçado, a gente vai assistir um futebol na televisão, apesar que eu não assisto. Foi a época que eu assistia isso, não assisto mais. Nada contra quem assiste, tá? Isso é um direito de todo mundo, né? E eu acho que para aqueles que gostam faz até bem, porque é melhor estar ali assistindo aquilo do que estar, né, cometendo algum crime por aí. Mas eu não sei, com o passar do tempo eu fui desapegando de muitas coisas. Mas é engraçado, a gente parece que quando vai assistir um futebol, ainda mais quando o time do coração da gente está ganhando, tem isso, né? Time do coração. Parece que o tempo não passa. Ainda mais se o time do coração faz um gol. Meu Jesus amado, a gente quer que acabe logo. Quer que a gente quer vencer? Mas não acaba. Aquele miserável daquele jogo não acaba. Aquele juiz não apita. Mas assim mesmo, mas aqui passa rápido. Jesus do céu. E nós não vamos falar muito a respeito disso aqui, né? Então, veja bem, quase sempre nós citamos aqui ministros de Deus. Então, quem são os ministros de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os Cristos, né? Porque existe esse termo, Cristos, espíritos que chegaram a esse patamar evolutivo, Cristos, né? Então, é uma escala. Então, chegou nesse patamar, são os espíritos Cristos. Mas aí, o livro Evolução não é esse livro aqui, depois nós vamos esmiuçar esse livro, Evolução em Dois Mundos. Esse livro aqui é facinho, muito fácil. Depois da Gênesis nós vamos esmiuçar ele. Aqui fala a respeito dos ministros de Deus. Fala a respeito dos arquitetos siderais. Pois bem. Então, os ministros de Deus são esses espíritos assim, que chegou, né, na escala, na faixa de Cristo, né? Só que nós não podemos confundir. É uma escala, não é nível evolutivo. Porque nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo também se encontra em processo de evolução. Voltando ao vídeo anterior. O único ser que não evolui é Deus. Ele não evolui. Olha só para você ver que é as coisas. O mais interessante, ele não evolui e ele também não diminui. Vamos pensar assim, não existe, em Deus não existe nem o ágil e nem o deságil. Ah, hoje Deus está menos evoluído. Isso não existe. Engraçado que hoje Deus está mais evoluído. Hoje Deus está mais negativo. Hoje Deus está mais positivo. Hoje Deus está carente de amor da humanidade. Esse é o Deus de Dante, né? Então, veja bem, gente, nós não vamos tratar desses outros deuses por aí, não. Nós vamos ficar na inteligência suprema, a causa, primeiro, todas as coisas. Nós não vamos nos preocupar e perder tempo com mitologia, não. Então, nós vamos na base. Então, tá. O único ser que não evolui e nem deixa de evoluir é Deus. A inteligência suprema, a causa, primeiro de todas as coisas. Que nós vamos aprender aqui no livro A Gênese,
esmiuçar o que significa a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele chegou num patamar. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele estacionou onde ele se encontra? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está em processo de evolução incessantemente. E entender, ou melhor, saber que dizer o que nós estamos dizendo aqui há 50, 80, 100 anos atrás era ser excomungado ou jogado na fogueira, né? Olha que maravilha, hoje nós podemos discutir isso livremente, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. Agora nós temos que entender que existem as escalas correspondente aos espíritos do nível de Cristo, até Deus. Então vamos fazer uma análise só para você ver. De 1 a 100. 1 a 100. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje, ele vai se encontrar lá na escala número 7. Agora eu te pergunto, e aquele ser que encontra-se lá no número 100? Aí você pode me dizer assim, mas a escala de 1 a 100, o número 100 não é Deus? Não. Deus é o número 101, porque ele está acima de todos. Ele é o único que não evolui e nunca evoluiu. Ele é o todo majestoso, ele sustenta todos. Agora veja bem, ele sustenta. Então Deus, ele trabalha na condição de sustentar. Mas Deus não fica construindo para cá, para lá, para cá, para lá. Não. Veja bem. Deus, ele não se preocupa em ficar construindo universos. Deus não se preocupa em construir galáxias. Não. Nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que Deus tem à tua disposição os ministros, porque vamos pensar, do número 1 ao número 100, todos são ministros dele, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo é um dos ministros de Deus. Está no número 7, mas está em processo de evolução. Ele vai passar para o número 8, vai passar para o número 9, número 10. Ele vai chegar também ao número 100. Ele vai chegar, nosso Senhor Jesus Cristo vai chegar ao número 100. Agora eu posso dizer uma outra coisa também? Nós também vamos chegar ao número 100. Só que o dia que nós chegarmos no número 100, Jesus, ele vai encontrar-se no número 200. Nós nunca que alcançaremos Jesus. Aí você me diz assim, mas se Jesus vai estar no número 200 e Deus? Isso são termos, gente. A gente tem que usar isso como termo só para ficar fácil para as pessoas entenderem. É lógico que Deus vai estar no número 201. Porque ninguém consegue ultrapassar Deus. Porque existe o elo desconhecido. Só ele sabe de onde promana tudo, de onde emana tudo. Aí você pode me dizer assim, mas Deus, ele não se preocupa em fazer o universo, construir o universo, construir galáxias, planetas, sóis, dimensões. Não, isso não é obra de Deus. Que isso, Luiz? Isso não é obra de Deus.
Isso é obra dos ministros de Deus que, tendo acesso à fonte, que é Deus, você entendeu? Esses ministros, eles eu vou usar o termo pega, eles apossam, porque parece que pega, fica tão primitivo, né? Mas aposta também fica tão primitivo, mas vamos por aí. Os ministros de Deus, eles apossam-se de uma quantidade, de uma quantia ali de fluido cósmico universal, que até então nós conhecemos por fluido cósmico universal, porque em determinadas outras dimensões mais distantes, esse termo deixa de existir, porque existem outros elementos além do fluido cósmico universal. Não é dito isso na doutrina dos Espíritos, porque nós ainda não comportamos tudo. Tanto é que você sabe que a doutrina dos Espíritos, ela não foi passada a nós integralmente, né? E sim, uma parcela, conforme as coisas vão acontecendo, vai ocorrendo a evolução. Então, esses ministros de Deus, eles apossam-se de uma quantidade de fluido cósmico universal, quantidade essa de acordo com o nível evolutivo deles, que dê para eles ali, juntamente, agora entra os arquitetos, que dê para eles, juntamente com os arquitetos siderais, daqui a pouquinho eu explico o arquiteto, a dar forma naquele fluido cósmico universal. Então o ministro, ele apossa de uma quantidade de fluido cósmico universal, juntamente com os arquitetos siderais, todos eles ali dão forma a tudo que eles querem dentro da programação cósmica universal, não fugindo o padrão. De acordo com a evolução também, porque existe os menos evoluídos, como existe os mais evoluídos nessas categorias crísticas, vamos dizer assim. Então, existe ministros que são tão evoluídos, mas tão evoluídos, que eles se apossam de uma quantidade de fluido cósmico universal que dê para eles construir 100 milhões de galáxias, 200 milhões. Agora vamos mudar outro número, 500 bilhões de galáxias. Um ministro. Como existe ministros que apossam-se do fluido cósmico universal, que dê para ele construir um sistema solar, 2 sistemas solares, ou um planeta, ou 2 planetas, ou 5 planetas. Deu para você entender mais ou menos? Tem ministros de Deus que eles são tão evoluídos que eles se apossam-se de uma quantia de fluido cósmico universal que dê para eles dar forma a 800 bilhões de galáxias. 1000 vezes maior que a nossa Via Láctea. Porque você sabe que a nossa Via Láctea, de uma ponta a outra,
numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, essa nave percorre esse espaço num tempo de 100 anos. Agora, olha o tamanho da nossa Via Láctea. Mas tem ministros que eles constroem 800 bilhões de galáxias com aquela porção de fluido cósmico universal que eles, né, apossam ali da fonte. Então eles é quem dão forma às dimensões, os ministros de Deus, os arquitetos siderais. Nós vamos falar dos arquitetos. Então, os ministros, os arquitetos, eles é que dão forma nos universos. Os universos são obras. São mão de obras. Vamos usar esse termo, mão de obras dos ministros de Deus. Da mesma forma que aqui na Terra, o pedreiro pega a areia, pega a água, pega o cimento, pega o tijolo e constrói uma casa. Deu para você entender? Olha que simplicidade. Não tem como explicar mais simples desse jeito do que desse jeito. Então, os ministros de Deus, eles dão forma às dimensões, de acordo com a evolução deles. Eles dão forma aos universos. Universos que agregam-se ao infinito, que não tem início e nem tem fim, porque não existe só um universo, existe um número inimaginável de universos. Cada dimensão é um universo. Por exemplo, não existe o plano espiritual. O plano espiritual é um universo que não tem princípio e não tem fim. Mas para Deus tudo é presente. Por quê? Porque nele nós existimos, nele nós... Eu esqueci agora a frase. Nele nos movemos, nele existimos. Então, para Deus, tudo é presente. Um dia, nós também, quando nós evoluirmos, nós não vamos ter, ou melhor, nós não vamos conseguir conceber passado e nem futuro. Nós vamos conceber presente. Presente é para os seres evoluídos. Do nível de Jesus para cima. Vamos pensar desse jeito. Agora, no nosso nível, nós necessitamos dessas formas, né? Desses meios. Há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 4.000 anos à frente, né? A posteridade. A presciência. Isso é inferioridade, mas que faz parte da evolução. Não estou querendo dizer que isso é ruim, não. Isso é bom. Acontece que nós ainda não superamos essa fase. Um dia nós vamos superar essa fase que nós não vamos conseguir mais enxergar passado e nem futuro. Só o presente. Tudo presente. Não é dislexia, não. Mas, então você percebe, os ministros, juntamente com todos os arquitetos siderais, eles dão forma às galáxias. Todo sincronismo
não só às galáxias, aos planetas, aos sóis. E também não só às galáxias, aos planetas e aos sóis, aos elementos que constitui aquela galáxia. Como aqui na Terra, por exemplo. Quantos elementos, né? De quantos elementos somos constituídos? Então, todos esses elementos partiu-se da sabedoria de Jesus e dos arquitetos siderais quando nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte, ele extraiu, vou usar esse termo, extraiu essa quantidade de fluido cósmico universal que desce para, né, elaborar, dar forma à Via Láctea. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é responsável só pelo planeta Terra. Ele não é responsável só pelo planeta Terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é responsável pela nossa Via Láctea. Ele é o guia. Ele é o modelo da Via Láctea. E para não te dizer, porque você pode pensar assim, não, vamos adiantar já a internação dele no hospital psiquiátrico. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é guia, e ele é modelo, ele é diretor espiritual de outras galáxias também, além da Via Láctea. Agora, nós sabemos que ele, na condição de diretor espiritual, então você pensa numa empresa. A empresa tem o diretor da empresa, mas tem o vice-diretor, tem todos aqueles ali que trabalham para o vice-diretor, tem todos os funcionários, ali tem os outros, né? É igual a presidência da República, tem o presidente, o vice-presidente, tem os ministros, né? Aí tem os governos, os governadores, aí tem os senadores, tem os deputados federal, tem os deputados estadual, tem os prefeitos, tem os vereadores. Olha só para você ver que sincronismo. Isso é uma cópia insignificante da natureza de Deus, gente. Se aqui na Terra precisa dessa disciplina, como acabamos de dizer, com relação ao presidente até o vereador, imagine falando-se do Criador. Agora, os ministros de Deus, eles precisam dos arquitetos siderais. Eles precisam. Veja bem, um escritório de engenharia civil, né? Então não tem ali um engenheiro-chefe. Tem um engenheiro-chefe. Pois bem, ele desenha o prédio, né? Porque da responsabilidade dele é desenhar o prédio, porque ele é o engenheiro-chefe. Mas nós sabemos que existe milhões de outros seres, por exemplo, decorador, parte interna, decoradores da parte externa, decoradores na área da pintura, decoradores de ambiente interno,
decoradores de ambiente externo. Aí é que entra os arquitetos. Só que de uma condição diferente. Nós vamos para o próximo vídeo. Tá vendo só? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho dos arquitetos. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas tudo que você está dizendo tá na questão de número 1. Ai, gente, se eu fosse falar essa questão número 1, tudo, só essa questão número 1 aqui, ela ia gerar pelo menos uns 200 vídeos. Eu não vou falar tudo, não. Eu vou falar só mais a respeito dos arquitetos, dos arquitetos siderais, para simplificar um pouquinho, porque muitas pessoas nos ouvem falando aqui a respeito de arquitetos siderais e não sabe o que é, né? Então, olha só para você ver. Vamos para o próximo vídeo.